Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Med Talks, uma iniciativa da Amil que traz informações sobre saúde para seus mais de 5 milhões de beneficiários. Eu sou o Dr. Conrado Cavalcante e hoje vamos falar sobre um tema que preocupa muita gente, o infarto agudo do miocárdio ou infarto cardíaco. Você sabia que o infarto é uma das principais causas de morte no mundo? Mas o que acontece exatamente com o nosso coração? Como a gente reconhece os sinais? Quais são os sinais de alerta? E o que a medicina pode fazer para prevenir e tratar essa condição? Para nos ajudar a responder essas perguntas, trouxemos hoje dois grandes especialistas, Dr. Miguel Moretti, cardiologista especialista em doença coronariana, e o Dr. Henrique Ribeiro, cardiologista intervencionista. Muito obrigado por vocês estarem conosco hoje e se vocês puderem se apresentar e falar um pouquinho do dia de vocês no combate ao infarto, vai ser ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Conrado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje conversando com você, conversando com o pessoal da Amil. É muito importante esse tipo de iniciativa de vocês. Eu atualmente trabalho no Hospital Vitória da Rede Amil, coordeno toda a parte da cardiologia, mas também tenho a parte acadêmica, onde eu sou professor associado da Faculdade de Medicina do ABC e trabalho no Instituto do Coração dentro da área de coronariopatia. Eu faço toda a parte clínica, inclusive a parte de prevenção e pós-tratamento desses pacientes. Obrigado, eu agradeço, é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês hoje, né, falando de um tema tão importante e tão, assim, impactante na nossa prática diária, né, eu, assim como o Dr. Miguel, né, sou cardiologista também, né, e sou cardiologista intervencionista, né, então muitas madrugadas, né, Dr. Miguel adentro, né, tratando desses pacientes, né, sou, além de trabalhar em vários hospitais da Rede Amil, né, desde o Hospital da Luz, Vitória, Anália Franco, junto com o Dr. Miguel, Samaritano Paulista, enfim, vários hospitais da rede, né, a gente tem feito um trabalho muito grande justamente não só no tratamento, né, dos casos crônicos, mas fundamentalmente nesses tratamentos de casos agudos, né, pacientes que têm o infarto agudo. Além disso, também, assim como o Dr. Miguel, trabalho no INCOR, onde eu sou professor colaborador, né, e temos várias linhas, né, de pesquisa, né, inclusive em conjunto com o grupo de coronariopatia, dentro dessa área tão importante, né, Dr. Miguel, que tem crescido tanto nos últimos anos, né, tamanho como você mencionou, né, Conrado, é o que mais mata no Brasil e no mundo, né, e muitas vezes é muito importante, né, esse tipo de, como Med Talks, né, esse tipo de conversa, né, para explicar coisas muito importantes, né, como você comentou, desde o diagnóstico, tratamento, né, então isso acho que é fundamental para o público leigo estar inteirado disso e melhorar essa parte da saúde que é tão importante para todos nós. Muito bom. Então vamos começar com o básico. Dr. Miguel, o que é o infarto agudo do miocárdio? Por que ele acontece e quais são os sintomas que as pessoas têm? Essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, né? Veja, o infarto agudo do miocárdio é a morte do músculo cardíaco. Então, o coração é um músculo. E quando você tem a falta de oxigenação e de nutrientes para esse músculo, o músculo morre. Essa morte, essa perda do músculo, que a gente chama de necrose do músculo, é chamada de infarto do miocárdio. Ele é agudo porque ele acontece de uma forma abrupta, onde você não estava esperando, e a causa principal do infarto é a obstrução da artéria coronária, ou seja, alguma coisa obstrui o fluxo de sangue dentro dessa artéria coronária e o sangue não consegue chegar no músculo. O músculo não recebe oxigênio, não recebe nutrientes, então ele morre. Isso se chama infarto. E a melhor forma de você reconhecer são através dos sintomas clínicos decorrentes dessa má oxigenação e dessa necrose do músculo. E o principal sintoma relacionado a isso é a dor, também conhecida por angina, né? Angina é uma palavra que vem lá desde a época dos gregos, né? Que significa angor, significa angústia, que significa dor. Então é a dor no peito. Então a angina é uma dor no peito
causada justamente por essa má oxigenação e necrose do músculo, morte do músculo. Todo paciente que tem infarto tem dor no peito? Não necessariamente. A maioria tem dor, mas não são todos. Alguns pacientes podem ter outros sintomas associados à dor ou só esses sintomas, como, por exemplo, falta de ar, cansaço excessivo. E junto com a dor, geralmente, o médico vai identificar o infarto quando ele tem uma dor tipo aperto, opressão, peso, localizada do lado esquerdo do peito, que pode ir para o pescoço, pode ir para o braço. Geralmente dura mais do que 20, 30 minutos de duração. Ela não melhora com nada que você faça, ela só vai melhorar depois que você procurar o tratamento, tá certo? É uma dor que pode vir acompanhada de sudorese, de tontura, de mal-estar, de falta de ar. Por quê? Porque o coração vai trabalhando menos e isso pode trazer esse sintoma. E o primeiro sintoma já pode matar o paciente? Sim, infelizmente, sim. Das mortes causadas por infarto, 50% delas acontece antes do paciente chegar no hospital. Acontece em casa. Então, metade das pessoas que morrem por infarto agudo morrem antes de chegar no hospital. Não dá tempo de fazer nada. É o famoso conhecido como ataque cardíaco, né? O cara, de repente, está bem, de repente, cai. E eu acho que um ponto importante também, até falando já puxando a sardinha para a lata do hemodinamicista, né? É que muitas das pessoas, né? Obviamente, na maioria das vezes, o infarto é causado por uma placa de gordura. Só que não é só a placa que vai fechando a artéria, né? Geralmente você tem uma placa de gordura e por conta desses fatores de riscos principais, como pressão alta... Então, quais são os fatores de risco? Pressão alta, colesterol, tabagismo é um fator muito importante, sedentarismo, obesidade, a parte genética também, né? Então, aquele paciente que tem histórico na família, é mais comum, né, que ele tenha um infarto. Então, em cima dessa placa de gordura, essa placa de gordura ela fratura, fissura, né, e você expõe aquele material lipídico no sangue e aí se forma um coágulo. Então, na verdade, assim, não é só a placa de gordura que vai provocar o infarto, que é esse, como o Dr. Miguel muito bem mencionou, essa falta de sangue, essa obstrução aguda. É em cima dessa placa de gordura esse coágulo que se forma ali, que pode, na maioria das vezes, provocar um entupimento completo, uma obstrução completa da artéria, ou às vezes uma própria obstrução parcial já é suficiente para reduzir de uma maneira significativa o fluxo de sangue para aquela região do coração e provocar essa necrose, essa morte celular. E se você falou dos fatores de risco, como é que a gente evita um infarto? Como é que a gente previne ele? Uma coisa, Conrado, que é bem importante a gente lembrar, e eu acho que é importante lembrar para todos os nossos ouvintes nesse momento, é a questão da diferença da placa de gordura e do trombo. Porque a placa de gordura, o ateroma, que é essa plaquinha, ela demora anos para crescer. Ela demora às vezes 30, 40 anos. A velocidade de crescimento dela depende de fatores genéticos e todos esses fatores de risco que o Henrique já citou. Mas o trombo, ele se forma em minutos. Por isso que o evento é agudo e às vezes você não sente nada, você simplesmente cai com um ataque cardíaco, você tem uma morte fulminante, como as pessoas falam por aí. Por isso que os sintomas é agudo, não é uma coisa que vem vindo. Isso é uma outra doença, isso é uma outra coisa que a gente tem que falar. Agora, o infarto, a causa principal, que é essa formação desse trombo, desse coágulo dentro da artéria do coração, em cima de uma placa de gordura, que pode ser importante ou não. Né? Então, isso sim é que a gente tem que entender por que é tão rápido. E por que o tratamento tem que ser rápido. Porque rapidamente a gente consegue desobstruir, porque é um trombo, é uma coisa mais friável, uma coisa mais mole. Então você começa a falar de tratamento, vamos falar um pouquinho de tratamento. Então, Miguel, o paciente chegou no hospital, a família conseguiu trazer ele com uma dor forte no peito. Como é que você diagnostica que ele está tendo um infarto? O primeiro diagnóstico é clínico. Então, assim, é fundamental que o médico que esteja na porta do pronto-socorro saiba fazer um diagnóstico diferencial de dor torácica, porque existem mais de 80 coisas que podem dar dor no peito. Tá? A menos frequente é o infarto, só que é a que mais mata. Então você tem que afastar ele primeiro. Isso é história clínica. Uma vez que você tem a história clínica feita de forma correta, você vai fazer o diagnóstico de uma doença aguda.
de uma isquemia aguda do músculo cardíaco, uma falta de oxigênio agudo do músculo cardíaco. Tem algum exame que vai te E aí, feito a parte clínica, eu vou primeiro para o eletrocardiograma. Tá. Então, o eletrocardiograma vai me separar o infarto com alteração de eletro, que é o que a gente chama de infarto com supradesnível do segmento ST, que é uma alteração que aparece no eletrocardiograma, tá? Que o médico é habilitado para ver, ou ele pode não ter esse supradesnível do segmento ST. E aí, se não tiver, a outra forma que a gente vai recorrer para definir o infarto ou não é a dosagem dos marcadores de necrose do músculo cardíaco, como troponina, CKMB, que são alguns exames de sangue que você pode fazer. O médico tem que ter o seguinte cuidado: o eletro ele vai estar alterado na hora. Na hora que o paciente tiver com dor, tiver cheio, já vai dar para ver alteração no eletro. Mas esses enzimas cardíacas, esses marcadores de lesão miocárdica, podem demorar para aparecer. Do início da dor até ela começar a ser detectada no sangue, pode se passar aí 2, 3, 4 horas até você ter esse diagnóstico. Então, às vezes, não dá para você esperar isso. Você já tem que começar o tratamento para o quadro agudo. E estou entendendo que o tempo é fundamental no tratamento do infarto. E aí, Henrique, o paciente está com infarto, é aí que você entra, correto? Exato. Então, assim, por exemplo, as principais diretrizes, né, isso é algo que dentro do grupo AMIL tem sido batido muito para que seja cumprida essas metas, é de que o paciente chegando no hospital com esses sintomas, entre ser feito um exame físico, uma anamnese e esse primeiro eletro, isso deve durar no máximo 10 minutos. Ou seja, tudo isso tem que ser muito rápido. Inclusive, no pronto-socorro... Por que tem que ser rápido? Tem que ser rápido porque quanto mais tempo, se ele tiver esse infarto com essa obstrução completa ou parcial, né, com supradesnivelamento do segmento ST, isso indica uma urgência de desobstruir a artéria. Por quê? Quanto mais tempo a artéria fica entupida e você tem essa restrição ao fluxo de sangue, isso provoca mais necrose, mais dano. Mais morte para o músculo cardíaco. Mais morte do músculo Porque cardíaco. o músculo não morre de uma vez. Quando você provoca a obstrução, quando o trombo obstrui a artéria, o músculo não morre todo de uma vez. Ele vai morrendo como se fosse uma onda, tá? Como se fosse um incêndio numa floresta. Quanto mais tempo você demora para apagar esse incêndio, mais floresta vai queimar. Então, quanto mais tempo você demora para abrir essa artéria, para restabelecer o fluxo de sangue para o músculo cardíaco, mais músculo vai morrer. Ele não morre tudo de uma vez. E tem um detalhe: você não recupera o músculo que morreu. O músculo que morreu no infarto... recupera parcialmente. Né? Esse músculo que morreu não volta. Agora, o músculo que ficou atordoado, a célula que ficou meio perdida, essa, se você restabelecer o fluxo de sangue, ela volta novamente a funcionar. E quanto mais músculo você perde, a sequela é maior, porque você vai ter insuficiência cardíaca. Então, traduzindo de maneira simples, a coronária é um cano que entupiu, isso causa morte celular. Como é que você trata o infarto? Você tem que desentupir a coronária? Como é que você faz isso? Então, 10 minutos para fazer o diagnóstico e tomar a decisão. Se o paciente já precisa ir para o cateterismo, por exemplo, de urgência, ou fazer uma desobstrução. O que é o cateterismo? Explica para o nosso ouvinte. Então aí, se ele se enquadrou nesse tipo, né, nesse subtipo que tem assim, um risco iminente e precisa de uma terapia de reperfusão, que a gente chama, ou seja, desobstruir a artéria rapidamente, basicamente a gente tem duas opções. A gente fazer isso com uma medicação, que é o trombolítico, que é feito na veia do paciente. Então, é injetada uma medicação que atua diretamente nesse coágulo para dissolver, entre aspas, esse coágulo e permitir novamente o fluxo de sangue. E isso a gente utiliza, por exemplo, às vezes em localidades, né, onde você não tem, por exemplo, uma hemodinâmica 24 horas. A gente sabe, às vezes tem protocolos menores, nem tem hospital tem equipamento para fazer o cateterismo de urgência, porque é impossível, né, todos os lugares, todos os pronto-socorros terem isso, porque você precisa de uma máquina que é cara, estrutura, gente treinada, etc. Quer dizer, então, você tem, né, estrategicamente em hospitais maiores, né, com um volume maior, etc. E nessas outras localidades onde você não tem essa possibilidade de fazer o cateterismo de urgência, que sem dúvida nenhuma é o tratamento padrão ouro
para fazer essa desobstrução com um catéterzinho. Explica um pouquinho como é que é o cateterismo e como é que ele tira o trombo. Então, basicamente, né, pelo cateterismo, a gente faz uma punção numa artéria que habitualmente é uma artéria do punho, chamada artéria radial. Antigamente se fazia muito pela virilha ou aqui pelo braço, e a gente viu que esses acessos estão associados um pouco mais de complicação vascular, de sangramento. Então, a gente tem transicionado cada vez mais para fazer o procedimento de uma maneira menos invasiva, né, com catéteres especiais, e basicamente a gente punciona essa artéria, coloca um introdutor, através do qual a gente vai com um caninho, né, que parece quase uma carga de caneta Bic, assim, comprido, né, ele tem geralmente em torno de 90 centímetros, 1 metro, ele chega lá no coração, nessa artéria, para fazer o diagnóstico rapidamente. Aí, feito o diagnóstico de qual artéria que está entupida, a gente passa um fio guia através dessa artéria entupida, e a gente pode, por exemplo, insuflar um balão, né, para criar um caminho ali, depois colocar uma molinha que é o stent, o chamado stent coronário. Então está entupido, você coloca um guia, o balão abre de novo a artéria. Isso, e permite novamente o fluxo, né, e geralmente a gente faz isso até para saber o tipo, o tamanho da prótese que tem que ser colocado ali, que é esse stent, né? E aí esse stent, basicamente, ele parece como se fosse, entre aspas, um bobe de cabelo, né? Um metal, ele é uma liga metálica, geralmente de cromo cobalto, bem fininha. As hastes, para vocês terem uma ideia, quando começaram os stents, tinham 150, 200 micrômetros de espessura. Hoje, com os stents que a gente tem disponível na Mil de última geração, isso chega a 60, entre 60 e 90 micrômetros, ou seja, é quase a metade do que era no passado. Né, eles são bastante flexíveis, conseguem navegar dentro da artéria, e eles vão fechado dentro da artéria, e a gente insufla um balãozinho, né, com um sistema externo ao paciente a alta pressão, e ele, na verdade, ele vai insuflar esse balão, ele vai comprimir essa placa de gordura e esse trombo, e isso é uma dúvida frequente que o leigo tem, né? Mas, doutor, você vai tirar essa placa de gordura? Então, na verdade, a gente não tira a placa de gordura. A gente distende ela, espreme, entre aspas, essa placa de gordura, né? E aí, a hora que esse stent ele arma dentro da artéria, ele permite novamente o fluxo de sangue através dessa artéria. Em algumas situações... demora um cateterismo? O cateterismo é rápido, a parte diagnóstica geralmente é cerca de 15 minutos, 10, 15 minutos, entre colocar o paciente rapidamente, né? A gente já tem protocolos, né, nos hospitais para fazer isso de uma maneira o mais rápida possível, né? O ideal hoje é que a gente estabelece, né? Então, entre ele chegar e fazer o eletro 10 minutos, e entre ele chegar e fazer o cateterismo e abrir a artéria, o ideal é em até 90 minutos, entre ele chegar no hospital e ser completado todo esse processo, né? É óbvio que alguns estudos mais recentes têm mostrado que se a gente é ainda mais precoce, né, em torno de 65, 70 minutos, alguns lugares estabelecem até 60 minutos, quer dizer, quanto mais precoce nós formos, melhor para o paciente, ou seja, menor a sequela, né, como o Miguel comentou, menos músculo vai morrer, e isso vai ter um impacto prognóstico em longo prazo para o paciente muito, muito significativo. Muito bom. Doutor Miguel, além da intervenção, tem algum outro medicamento que pode ser usado no infarto? O principal deles é o uso do trombolítico, que é um medicamento que vai dissolver o coágulo. Tem algum risco de usar o trombolítico? Isso. O problema de usar o trombolítico é que, como eu falei, ele vai dissolver o coágulo. Ele vai ter uma ação, um efeito anticoagulante. Ele pode causar sangramento em outros locais que não no trombo. Como se fosse um efeito colateral. Como fosse um efeito adverso, um efeito colateral. E o principal e o mais perigoso sítio de causar esse sangramento é no cérebro. Então, ele pode causar um sangramento no cérebro e o indivíduo ter um quadro de derrame, né, por causa desse remédio. Agora, porque senão as pessoas vão falar assim, eu não quero receber trombolítico. A taxa é baixa. Isso é importante lembrar, porque assim, é importante você lembrar que não é porque você vai tomar o trombolítico que você vai ter o derrame. Muito pelo contrário. Todos os estudos e todas as evidências mostram que o risco é muito menor do que o benefício de você usar o trombolítico. O benefício é muito maior. Então, sobrevida de maneira ele vai salvar a sua vida, tá?
Algumas pessoas, infelizmente, vão ter esse risco. Claro que não adianta eu dar o trombolítico, romper, dissolver esse coágulo, porque o estímulo para formar o coágulo continua ali. Então eu tenho que dar mais alguns fármacos para não deixar que o trombo volte a se formar. Então a gente usa o famoso ácido acetil salicílico, que é o AAS, Aspirina. a gente, né, conhecida como aspirina, a gente usa uns outros novos antiagregantes plaquetários que tem aí à nossa disposição. Então você tem clopidogrel, você tem prasugrel, você tem o ticagrelor, que podem ser utilizados. E você usa também a heparina, que é um anticoagulante, para não deixar formar o trombo. Então isso tudo para não deixar ocorrer a formação do trombo. Por outro lado, existem outros medicamentos que a gente também usa. Remédios para diminuir o número de batimentos do coração, para diminuir o trabalho do coração, com isso a gente diminui o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco, então eu diminuo o risco cardíaco, tá certo? Então são outros fármacos que a gente pode utilizar na fase aguda. Depois, na fase tardia, depois que o paciente já passou pelo tratamento agudo, tem outras drogas que a gente vai utilizar. E um detalhe importante que eu acho que é muito, assim, acho fundamental comentar, é que se o paciente, por exemplo, ele está nesses locais onde não tem hemodinâmica, ele recebeu o trombolítico, né, a Amil tem um sistema integrado que funciona super bem há anos, de transferir esse paciente para hospitais de retaguarda que tem a possibilidade de fazer o cateterismo de urgência. Quer dizer, então você está salvando a vida do paciente ali agudamente fazendo o trombolítico, para dar tempo de rapidamente esse paciente ser transferido para algum desses hospitais da rede, onde ele pode ser submetido ao cateterismo, ser feito um diagnóstico, né, colocado estente se for necessário, né, e em algumas situações, eventualmente você abriu a artéria, e às vezes o paciente tem várias artérias comprometidas, é um paciente às vezes diabético, insulino dependente, e hoje é menos de 10%, mas uma parcela desses pacientes podem eventualmente até precisar de cirurgia de revascularização miocárdica, né? Que o leigo conhece como ponte de safena mamária. Mas isso já é o menos frequente. É o menos frequente, porque, obviamente, né, Miguel, com o avanço, né, dos estentes farmacológicos de nova geração, etc., hoje, felizmente, grande parte desses pacientes a gente consegue tratar de uma maneira minimamente invasiva. A questão não é só o avanço do stent, né, Conrado? Porque não adianta eu ter um stent, né? não adianta eu ter um stent de última geração à minha disposição se eu não sei usar. Então você precisa ter uma equipe que saiba usar, você precisa ter um equipamento que essa equipe possa usar para poder colocar esse stent. Então, às vezes, é preferível você fazer o trombolítico, resolver ali naquele momento, e depois vai para a hemodinâmica, vai fazer o cateterismo, vai fazer a angioplastia. Mas não adianta você ter a estrutura se você não tiver a equipe. Não adianta você ter o material se você não tiver quem que saiba colocar. E isso é fundamental, né? E aí, assim, eu posso dizer, pelo hospital onde eu coordeno a cardiologia, que é o Hospital Vitória, tá certo? Cujo o Dr. Henrique é o responsável pela hemodinâmica, que lá a gente tem todas as condições de fazer isso daí, implementar, e com um tempo até de 1 hora e pouquinho no máximo. Não só lá, mas também em outros hospitais aqui da rede Amil, e também dos nossos hospitais credenciados. O paciente teve um infarto. Doutor Miguel, como é que vai ficar a vida desse paciente depois do infarto? O que ele tem que fazer? E é possível ele ter uma vida normal depois? Totalmente possível ele ter uma vida normal. Tudo vai depender da quantidade de músculo que ele perdeu. Se ele demorou para vir ao hospital, se a terapêutica demorou para ser instituída, tá? Então esse indivíduo vai ter uma grande quantidade de músculo que ele vai perder. Então se ele perder muito músculo, ele vai ter sequelas. O coração não vai funcionar direito. Então ele vai ter falta de ar, ele vai ter cansaço, ele vai ter inchaço nos pés, ele vai ter algumas alterações que vão limitar as atividades dele. Agora, se ele veio rapidamente, a artéria foi aberta rapidamente, a quantidade de músculo perdida for pequena, a chance desse indivíduo voltar a ter uma vida normal, uma qualidade de vida boa, é ótima. Aí a chance disso acontecer é grande, desde que ele controle os fatores de risco. Porque, veja bem, não adianta eu ir lá e tratar um infarto se eu não vou diminuir taxa de açúcar, taxa de colesterol, pressão arterial, fazer atividade física, reduzir sedentarismo, tá certo? Reduzir obesidade, ou seja, aqueles fatores que levaram a ter o primeiro infarto.
Então, se ele não quiser ter o segundo, ele tem que tratar essa parte. Tá, então, prevenção aqui também é fundamental. É a chamada prevenção secundária. É fundamental, porque a gente já sabe que do ponto de vista genético, esse paciente é um paciente de mais alto risco, né? E a chance, se ele não cuidar desses fatores de risco, é ter que visitar, infelizmente, o doutor Henrique, algum colega da rede, que tem vários colegas super habilitados, né, para fazer essa intervenção. Quer dizer, então o que a gente quer é que ele não volte mais, que ele tenha esses hábitos saudáveis. Então, fala de novo como prevenir. Eu acho que número um, né, acho que o Miguel vai concordar, assim, é impressionante como o tabagismo, talvez assim, desses que a gente assim pega com infarto com supra e diabetes, são os dois fatores de riscos mais frequentes, assim, disparado. Então, acho que a cessação ao tabagismo, né, e muitas vezes fala assim, a pessoa, não, eu sou já viciado, eu não vou conseguir parar nunca. E a gente tem programas na AMIL justamente para controle do tabagismo. Não é fácil, a gente sabe que a dependência... E são programas gratuitos. A dependência é um negócio complicadíssimo, né? A gente já teve paciente de querer fugir do hospital para fumar, mas hoje, né, com PET de nicotina, com esses programas, né, desde que o paciente queira, porque não adianta nada, né, eu querer, doutor Miguel querer, quer dizer, precisa que o paciente queira parar de fumar, mas se tem uma intervenção do ponto de vista de saúde que aumenta a longevidade, sem falar de câncer, sem falar das outras coisas, é a cessação ao tabagismo. Então esse é o número 1. Número 2 é em relação ao diabetes, né? Principalmente aqueles pacientes, por exemplo, que têm diabetes insulino dependente, né? A gente sabe que a hemoglobina glicada mais alta, em geral acima de 7, 8, né? Esse stent vai voltar a entupir, vai progredir placa em outras artérias coronárias, né? E muitas vezes, às vezes o stent já não consegue resolver mais, aí o paciente tem que ir para uma cirurgia muito mais invasiva, quer dizer, então acho que a questão do diabetes é fundamental. E aliás o paciente negligencia um pouco isso, porque ele acha que o diabetes só vai ser problema para o olho, vai ser problema só para o pé, e ele esquece que o diabetes é uma doença que compromete a parte vascular, é importante. Exatamente. Então, depois desses dois, pressão alta e colesterol, e esse é um outro ponto super importante, né? Porque a gente tem sido cada vez mais agressivo nessas metas de colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL. Então, no colesterol, né? As estatinas têm um papel importante, né? Essa é uma especialidade do Dr. Miguel, né, Miguel? Exato. O que você tem para falar das estatinas como parte do tratamento e da prevenção do infarto? Hoje em dia, as estatinas representam uma medicação muito importante no pós-infarto, porque ela vai garantir não só uma redução dos níveis de colesterol, ou seja, você tem que reduzir hoje o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, como o Henrique colocou, você tem que reduzir bastante esses valores, e a estatina tem um papel importante não só nessa redução, mas ela também tem um importante papel na redução do processo inflamatório que compromete o vaso sanguíneo. Então, ela reduzindo essa inflamação, reduz o risco da formação da placa de ateroma, e reduz, inclusive, o risco da formação de novos trombos. Então, isso tudo é conseguido através da estatina. Ela reduz mortalidade, sim. Apesar de a gente ver aí algumas postagens, algumas colocações em que não, que a estatina não faz nada disso, que isso é... Eu ia comentar justamente isso. Recebi esses dias do grupo da família, né? Que é o famoso grupo da família. Aí chegou lá um vídeo do indivíduo, que eu não vou citar nomes, demonizando, falando mal da estatina, etc. Quer dizer, se tem, né, se tem uma evidência científica, puxa a vida, entendeu? Então esse tipo de coisa... Falar mal de estatina é fake news. É fake news. É óbvio Tem que algum outro mito no infarto sobre tratamento, alguma coisa que vocês queiram trazer pra gente, além da estatina? Alguma outra? Eu acho que um outro mito também que é interessante é o seguinte: eu tive um infarto, eu tenho angina, eu não posso fazer exercício, eu não posso me esforçar, eu não posso pegar peso. Mentira! Existem programas de reabilitação cardiovascular que já demonstraram claramente que fazer exercício prolonga a vida, melhora a qualidade de vida, melhora a função cardíaca, melhora todos esses aspectos. Então essa história de que eu sou infartado, eu sou um cardíaco, não posso sair do sofá, isso é mentira. Você tem que fazer atividade física. Óbvio que não é na semana seguinte do infarto. Lógico, veja bem, tem que respeitar os seus limites, não é de qualquer jeito. Então, de preferência, procurar um programa de reabilitação cardiovascular, que tem na rede, em vários locais oferece esse tipo de serviço para o cliente.
Doutor Henrique, algum outro mito? Tem outra questão que a gente, assim, ouve muito, falando assim, infarto é pior em idoso, infarto é pior em jovem, jovem morre mais. Isso também, na verdade, é um grande mito, porque, assim, o infarto ele é muito heterogêneo, depende de qual artéria, depende de quanto tempo se passou. Então, independente se o indivíduo é jovem, se o indivíduo é mais idoso, meia idade, etc., ele é perigoso em qualquer idade, entendeu? Não é porque uma idade X ou Y ele é mais perigoso, etc. Não, isso... Tem um outro mito que é mais perigoso ainda, que é o infarto em mulher. As pessoas acham que infarto é mais frequente no homem e pouco frequente na mulher. Isto não é verdade. A gente tem muitos eventos de infarto em mulher que são negligenciados pela própria mulher, que muitas vezes acha que não é nada, tá certo? Pelo próprio colega, que às vezes atende essa mulher e vai achar que também não é nada, né? E acaba não tratando de forma correta. E o infarto na mulher, ele pode se manifestar com sintomas um pouco diferentes do que no homem. Então não é sempre que a mulher tem aquela dor clássica, típica de angina. Muitas vezes ela chega mais com desconforto, uma certa angústia, um pouco de sudorese, falta de ar, dificuldade para falar, cansada, um pouco de zonzeira, tontura. Isso já pode ser uma indicação que deve preocupar. Então a mulher não pode negligenciar. E esse negócio da mulher é tão importante que a gente tem projetos de pesquisa, né, que envolve hospitais da AMIL, o Instituto do Coração, enfim, vários hospitais em São Paulo, mostrando que a mortalidade por infarto, seja um infarto mais grave, menos grave, somando todos os infartos, na mulher é maior do que no homem. Então, Essa é importante para os nossos... Super importante, porque às vezes as mulheres, o sintoma que ela apresenta não é tão típico, às vezes é numa idade mais avançada, subestima, demora mais tempo para procurar atendimento médico, né? Então, assim como esse dado nosso de âmbito nacional, isso é mimetizado em várias casuísticas mundiais, né? Então, o infarto na mulher, a mortalidade no geral, mesmo ajustado para outros fatores de risco, ele é maior na mulher do que no homem. Muito bom. A gente está chegando ao fim e eu queria que vocês dois agora deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes, seja uma mensagem de esperança ou algum alerta que vocês queiram fazer para o nosso público. Eu comecei? Ou começo a fazer? Com certeza. Não, eu acho que esse tipo de, como o Med Talks, né, com esse tema tão relevante, eu acho fundamental para poder esclarecer essas dúvidas, né, para poder trazer informação realmente verídica, né, como você comentou, evitar fake news, né, e dar essa atenção ao infarto, que é, ainda hoje, a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? Então, nós, de todo o Grupo AMIL, acho que estamos muito atentos a isso, para tentar sempre melhorar os processos, melhorar o diagnóstico, né, fazer as coisas o mais rápido possível, atender esses pacientes da melhor forma, né? E eu acho que os pacientes, depois que tem um evento como esse, né, tem que, assim, a gente brinca, né, manter o tônus, quer dizer, passa 2, 3 meses, putz, agora já está tudo bem, ele volta a ser sedentário, volta a fumar, etc., né? Então, eu acho que esses cuidados de prevenção, né, que têm sido tão, assim, batalhados para que esses programas funcionem bem dentro da rede, eu acho que são fundamentais, né, porque uma vez tendo tido um infarto, esse paciente pode voltar, quer dizer, então, é muito importante, né, esse alerta, né, para fazer o diagnóstico, tem dor no peito, procurar atenção rápido, né, seja homem, mulher, não importa, né, e depois, tendo sofrido todo esse tratamento com sucesso, etc., o paciente em casa, né, continuar esse trabalho de prevenção, né, e hábitos saudáveis de vida. Conrado, eu costumo dizer para os meus pacientes que o infarto é uma doença multifatorial. Existem vários fatores envolvidos na ocorrência do infarto. E tem um detalhe que é importantíssimo, que é o seguinte: eu, como médico, sou capaz de entender a dificuldade socioeconômica que um paciente tem de conseguir fazer uma dieta, de conseguir parar de fumar, de conseguir fazer uma atividade física, de conseguir ter uma noite de sono melhor. Eu entendo isso.
Eu sou capaz de ajudá-lo em várias coisas, né? O grupo é capaz de ajudá-lo com nutricionista, com enfermeira, com médico, com reabilitação. Mas o paciente precisa querer isso. Não adianta ele querer justificar que não consegue fazer. Sabe por quê? Porque não sou eu que tenho que entender. Quem tem que entender é o coração. E o coração é surdo. Então, por mais que você tente explicar, ele não vai te ouvir. Ele vai sentir que você não está cuidando dele de forma correta, então ele vai reclamar. E eu queria terminar falando uma coisa, uma frase muito importante que eu aprendi de um grande médico brasileiro, professor Adib Domingos Jatene, que ele tem uma frase que eu repito o tempo todo. A melhor forma de tratar um infarto é não ter um infarto. Muito bom. Chegamos ao fim do nosso Med Talks e eu queria agradecer muito ao Dr. Miguel e ao Dr. Henrique. Foi muito legal e obrigado por compartilharem conosco tanto conhecimento. Para quem está nos assistindo, especialmente os beneficiários da Mil, o recado é: conheçam os sinais do infarto, previnam-se, tenham hábitos saudáveis e, se precisarem, procurem ajuda. Se vocês gostaram, deixem seu like aqui nas nossas plataformas, compartilhem esse episódio, comentem e fiquem ligados até a nossa próxima edição. Muito obrigado.